Então, meus amigos, como falamos, com a alegria de sempre, o Jadiel vai falar sobre a Gênese e cabe-nos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Vamos ouvi-lo, então. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus continue a nos envolver nesta noite em que, mais uma vez, aqui nos encontramos para refletir sobre os ensinamentos que nos chegam através da doutrina espírita. O que certamente o nosso Gilberto se esqueceu de dizer, quando nos fez a qualificação, é que nós iniciamos o estudo da doutrina espírita aqui nesta casa, há uns 25 anos atrás, aproximadamente. E o que despertou o nosso interesse para o espiritismo foi exatamente essa possibilidade do estudo, da reflexão, da análise, da discussão, o que é, na verdade, uma das características do espiritismo, e é obrigação nossa, porque, segundo afirma o Dr. Jorge Cury, Augusto Jorge Cury, o grande objetivo de Jesus foi o de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. Hoje nós entendemos o porquê disto, o porquê do desenvolvimento dessa capacidade de raciocínio, mas isto nós não podemos alcançar sem estudar o Espiritismo. Hoje, o livro que serve de base para o nosso estudo, a Gênese, os Milagres das Expedições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está, na verdade, completando 145 anos que foi colocado à disposição do público. O primeiro capítulo foi publicado na Revista Espírita, que é também uma fonte de estudo muito interessante, muito importante para todos nós. Em setembro de 1860, da Revista Espírita de 1867, foi publicado o primeiro capítulo deste livro, A Gênese, Os Milagres e as Expedições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Em novembro, no final da página, no final de novembro de 1867, foi anunciada a colocação em público, para o público, do livro, que estaria no prelo, para dezembro. Todavia, só foi posto à venda no dia 6 de janeiro de 1868. Portanto, nós estamos hoje, salvo engano nos nossos cálculos, completando 145 anos de O Livro dos Espíritos, que foi do livro A Gênese, que foi colocado à venda para todos nós. Nós falamos no Livro dos Espíritos porque é certamente o livro básico de todos nós, para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Mas este livro, A Gênese, Os Milagres e as Expedições segundo o Espiritismo, como todas as obras de Kardec, servem para que nós analisemos todos esses fatos que nos ocorrem e que servem de respaldo exatamente para que pratiquemos o Evangelho da melhor forma possível. Nós sabemos das nossas limitações. Nós somos ainda espíritos muito devedores, muito limitados. Daí porque passamos pelas nossas dificuldades. Por muitas dificuldades, certamente. Mas é necessário que entendamos, que compreendamos esses fatos. Ainda há pouco nós vimos a nossa companheira levando uma criança que fazia barulho lá para trás. Então nós nos lembramos que algum tempo atrás nós estávamos lá na Vila Sapê, e aí o nosso companheiro Manuel, ele disse assim, façam todo silêncio. E os adultos fizeram o silêncio, mas continuou o barulho. E aí nós percebemos que, na verdade, eram as crianças que estavam fazendo aquele barulho. E aí o nosso companheiro Manuel nos aproveitou a oportunidade para nos transmitir esse ensinamento, que era a vida que estava ali se exteriorizando, sendo demonstrada. Então, de certa forma, nós nos pacificamos, mesmo diante daquele barulho que era produzido pelas crianças, certamente, porque era a vida que estava se exteriorizando. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós trazemos este fato aqui exatamente para a nossa reflexão. É necessário que reflitamos sempre sobre todos os fatos que nos chegam ao conhecimento, porque servem certamente para o nosso estudo, para a nossa análise. Nós somos espíritos imortais,
nós estamos aqui encarnados, não é certamente é para sofrer as tentações, mas não é para que nos deixemos levar por essas tentações, por tudo isto que ocorre. É necessário que aproveitemos todas as oportunidades para fazer um estudo, uma análise, o sentido daquela ocorrência. O Espiritismo é exatamente isto. Nos proporciona a fé raciocinada, que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Vai chegar um momento em que todos nós certamente teremos necessidade desta fé raciocinada para compreender muitos fatos que ocorrem, que nos levam à tranquilidade, ao equilíbrio, certamente, mas que também podem nos levar ao desequilíbrio. Dizem que Darcy Ribeiro, que foi um teórico do marxismo, um pensador profundo, ele, alguns dias antes de desencarnar, ele pedia aos seus familiares que lhe dessem um pouco de fé. E nós entendemos então esta pretensão do nosso Darcy Ribeiro, porque realmente a fé, não a fé religiosa, porque a fé religiosa, essa é a grande distinção entre a fé religiosa e a fé que professamos. Nós não acreditamos em milagres, mas Kardec é muito equilibrado, e como dizia o Buda, o Gautama, o Siddhartha Gautama, o Buda, na verdade, é preciso que trilhemos o caminho do meio. É disto que fala o Espiritismo. É necessário que busquemos o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, para que possamos, então, ter uma noção exata dos fatos. Nós vemos hoje a ciência tão importante para todos nós. Nós vemos o nosso Allan Kardec não afastando categoricamente esta importância da ciência para todos nós. A ciência que revela as leis relativas aos fatos materiais. Certamente que essa ciência é importante para todos nós, porque serve para o nosso estudo, para a nossa análise. E nós vemos que a ciência vai avançando a cada passo. A cada instante, nós vamos tomando conhecimento de fatos relacionados às descobertas, às revelações feitas pela ciência. Mas aí, nós vamos à doutrina espírita e verificamos que tudo está, de certa forma, previsto. Porque dizem os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec, na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, que a ciência, que nós podemos avançar, mas nos falta um sentido para entender todas as coisas. A natureza divina, por exemplo, Deus, por exemplo, a existência de Deus, os argumentos usados por Allan Kardec, desenvolvidos aqui por Allan Kardec, neste livro, em que há uma modificação do título, porque o Cláudio Zanata, que foi o revisor técnico desta obra, que serviu de base para a edição do Leon Denis, da editora do Leon Denis, ele altera algumas palavras, o que para nós não é cabível, mas ele altera. Ele intitula aqui, Kardec havia intitulado Caracteres da Revelação Espírita, e o nosso Cláudio Zanata, ele troca caracteres por fundamentos, e diz ele que o autor nomeou este capítulo como Caracteres da Revelação Espírita. Uma vez que o vocábulo caracteres assume aqui o significado de características que fundamentam, que pode ser resumido sem perda do significado original como fundamentos, optamos, então foi uma opção, foi um trabalho que foi apresentado pelo Cláudio Zanata, mas que na verdade alterou. E nós, de certa forma, isto vai ao encontro daqueles que acreditam que nós espíritas não somos capazes, não somos seres inteligentes. Então, isto vai ao encontro desta concepção. Na verdade, nós podemos entender
que se Kardec usou caracteres e não fundamentos, é porque ele falava numa outra época. Ele escrevia numa outra época. Nós somos inteligentes bastante para entender isto. Mas o nosso Cláudio Zadata trocou caracteres da revelação espírita por fundamentos da revelação espírita, pretendendo que quer dizer a mesma coisa, e que fundamentos é mais sucinto do que caracteres. Então vejam só, o estudo nos leva a estas conclusões, certamente. Então nós precisamos pegar essas palavras e tudo isso de que nos fala a doutrina espírita, porque as obras que são psicografadas, por exemplo, por Francisco Cândido Xavier, mesmo o romance, que serve também para o nosso lazer, serve para a nossa análise, serve para o nosso estudo. Nós vemos isto nas obras, nos romances que foram psicografados pelo nosso Francisco Cândido Xavier. Nós temos informações sobre a reencarnação. Eurípides Bassanufo, que é, por exemplo, o patrão da nossa casa, ele é um dos personagens do livro Ave Cristo. Então nós podemos ver nisto o processo reencarnatório. E como Eurípides Bassanufo, que foi companheiro de Jesus já na época dos essênios, e que esperava o mestre Jesus, que tinha na época uns 16 anos aproximadamente, não para ensinar, mas para receber ensinamentos. Isso deixa bem claro o nosso Eurípides Bassanufo, quando ele veste uma personalidade lá ao tempo dos essênios. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que, na verdade, todas essas obras servem para a nossa reflexão, para a nossa análise. Por que isto? Para que nós devemos fazer tanto estudo, tanta análise dessas obras, desses fatos? É porque a nossa fé é raciocinada. Cada um de nós depende de si mesmo. O Espiritismo diz que nós somos espíritos imortais e que reencarnamos. Existem aí muitas obras que falam de reencarnação. Nós temos livros, por exemplo, de Jenny Coker, que nos fala sobre a vida de Jenny Coker anteriormente, numa outra encarnação. Nós temos o Dr. Jorge Ritch, que fala também de um processo de emancipação, demonstrando a existência da alma, do espírito. Então, minhas irmãs e meus irmãos, no momento em que vamos fazer uma análise dessas obras, é necessário que tenhamos condições de fazer uma análise dessas obras, porque as críticas são muitas, certamente. Hoje mesmo, lá na nossa Rádio Rio de Janeiro, nós tivemos um companheiro, porque nós fazíamos um debate sobre essas previsões que são feitas no final do ano, no início do ano. Então, um companheiro que também fizera previsões, ele criticara, de certa forma, aquele trabalho que nós estávamos desenvolvendo lá. E trazia, inclusive, notícias sobre o pensamento, as informações não precisas, não muito claras, não completas, acerca do comportamento do nosso Chico. Então, vejam só, nós precisamos fazer uma análise disto, minhas irmãs e meus irmãos. Na verdade, das previsões dele, ele está indo conclusões de fatos. E é interessante que depois nós fomos aqui à Gênese, e nós vimos aqui, quando na teoria da presciência, vejam só o que diz Allan Kardec no início logo deste capítulo 16, Teoria da Presciência. Como o conhecimento do futuro é possível, indaga, compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência de uma situação presente. Era exatamente o que ele estava fazendo. A previsão de acontecimentos que são a consequência. Então ele estava, na verdade, estava extraindo conclusões de fatos. É claro que se nós fizermos uma análise, um estudo dos fatos que estão ocorrendo aí, à luz das leis materiais, nós vamos, como seres inteligentes que somos, extrair as nossas conclusões. Nós vamos chegar às nossas consequências, certamente, sem que isto caracterize uma previsão, conforme diz aqui Allan Kardec. Então a gente vê, o que nós queremos dizer, minhas irmãs e meus irmãos, é que nós estamos vendo aqui
que, na verdade, nós temos aqui no livro A Gênese, no pensamento de Allan Kardec, exatamente uma explicação para aqueles fatos que estavam sendo levados pelo nosso irmão. Compreendes a previsão dos acontecimentos que são a consequência de uma situação presente. Então vejam só, muitos fatos, certamente, basta que nós estudemos, analisemos, à luz das leis que regem aí esses fatos materiais, para chegarmos às nossas conclusões. Sem que isto caracterize uma presciência, uma previsão do futuro. Porque, continua Kardec, mas não a daqueles que não têm nenhuma relação com o presente, e ainda menos a dos que são atribuídos ao acaso. Então, quando o nosso Allan Kardec faz aqui, no capítulo 4 de A Gênese, um estudo sobre, no capítulo 2, um estudo sobre a existência de Deus, ele nos traz fatos, nos traz uma análise, ensinamentos, uma reflexão irrespondível, segundo nós entendemos. Então um estudo que ele faz, uma reflexão que ele faz, irrespondível. E aí nós fizemos referência que a ciência tem, de certa forma, alcançado grandes resultados nos últimos tempos. O avanço da ciência é inquestionável. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nós vemos exatamente isto previsto pela doutrina espírita. Porque aqui na pergunta 19 de O Livro dos Espíritos, vejam só o que dizem os benfeitores espirituais respondendo a Allan Kardec. Na pergunta 19. Diz assim, Kardec indaga: o homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Então nós vemos que, na verdade, aqui a ciência é a ciência materialista também, porque ela também nos fala sobre as leis que foram reveladas, foram editadas, elaboradas por Deus. Ele não pode ultrapassar, a ciência lhe foi dada, responde os benfeitores espirituais, para seu adiantamento em todas as coisas. Porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Será que existem limites realmente que não podem ser ultrapassados pelos nossos irmãos cientistas? É certo que sim. Nós temos sempre em mente a possibilidade de em um laboratório, na preparação de uma inseminação artificial, se unir uma célula masculina com uma célula feminina. E aí nós teremos o ovo, que permitirá a inseminação artificial. Mas se esse ovo não for colocado no útero materno, aquelas células que são semelhantes iguais não vão adquirir uma especialização de modo a transformar aquelas células em órgãos, num fígado, no coração, no sangue. Então nós vemos aí, minhas irmãs, meus irmãos, exatamente os limites que são impostos. Mesmo a ciência, nós temos visto isto. O cientista vai a cada passo trabalhando, desenvolvendo o seu raciocínio, vai chegando às suas conclusões, mas essas conclusões não ultrapassam os limites da lei de Deus, aquilo que foi estabelecido por Deus. Nós vemos que hoje o Livro dos Espíritos, há quanto tempo nós temos aí a doutrina espírita? Desde 1857, se nós considerarmos a publicação de O Livro dos Espíritos. Então vejam só, a ciência no século passado se desenvolveu muito. Os cientistas chegaram a muitas conclusões, mas a cada passo nós vemos que essas conclusões não afastam de forma alguma os conceitos, os princípios, aquilo que foi estabelecido pela doutrina espírita. De tal modo que, mesmo que trouxesse novas informações, nós vemos aqui o bom senso de Allan Kardec. Exatamente no primeiro capítulo de A Gênese, ele nos fala sobre, aqui quando ele nos fala sobre, no primeiro capítulo, nesses caracteres da revelação espírita,
ele diz o seguinte, aliás, na parte introdutória, ele diz, no item 55, que, esse livro dos Espíritos, aqui em A Gênese, ele nos fala exatamente sobre essa possibilidade da ciência espírita, do espiritismo, acompanhar a ciência, na medida em que a ciência trouxer informação nova. Fundamentos da revelação espírita. É no primeiro capítulo mesmo do livro A Gênese. No item 55, ele diz assim, que fundamentos da revelação espírita na expressão do nosso Cláudio Zanata, mas que na expressão de Kardec foi usada a expressão caracteres da revelação espírita. No item 55, diz aqui Allan Kardec, no item 55, vejam só o que diz Allan Kardec. No final, caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então é isto, minhas irmãs e meus irmãos. A ciência materialista tem se desenvolvido muito, isso é inquestionável. Nós não podemos, evidentemente, questionar isto, afastar este avanço da ciência materialista. Mas qual foi o conceito, o princípio da ciência materialista que afastou algum princípio, algum conceito da doutrina espírita? Nenhum. Nenhum. Por mais avançada que seja a ciência materialista, a ciência tradicional, e é inquestionável isso, a todo instante nós estamos ouvindo falar sobre novas descobertas científicas, mas nenhuma que afaste o princípio da doutrina espírita. Esses princípios são fundamentais para nós. Evidentemente que existe uma dificuldade muito grande no relacionamento entre os dois planos da vida. Isso aí é inquestionável. Nós que estamos encarnados, temos grande dificuldade nesse relacionamento com o mundo dos desencarnados. É óbvio isso. O bom senso nos leva a essa conclusão. Mas na medida em que vamos estudando, em que vamos nos tornando mais sensíveis, certamente nós vamos percebendo a presença dos nossos amigos espirituais. A todo instante nós estamos vendo isto, esses fatos ocorrendo, demonstrando exatamente a existência do plano espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando o Espiritismo assegura, faz uma afirmação acerca de determinado princípio da existência, por exemplo, no mundo espiritual, é com base exatamente nesta análise, nessa reflexão. Não é com base na fé religiosa, numa crença, até porque nós entendemos que a verdade não depende da crença. A existência de Deus, ela não é determinada porque nós cremos em Deus, nem vai ser afastada pela descrença, certamente. Mas é o próprio Simon Singh, que é um dos cientistas materialistas, na sua obra Big Bang, que nos fala da grande explosão, que diz que toda teoria é provisória. E ele nos fala que no mundo, que nós temos aqui cerca de 10 sextilhões de estrelas. Então, vejam só o número incomensurável, o número grandioso de estrelas que transitam, que se movimentam nesse espaço. Simon Singh nos fala que nós temos cerca de 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas, o que leva a um número total de 10 sextilhões de estrelas que se movimentam harmonicamente. O que diríamos se alguém dissesse que um relógio surgiu por acaso? Que não foi alguém muito inteligente, um homem muito inteligente que tenha fabricado um relógio, tenha produzido um relógio. O que nós diríamos dessa pessoa? Ou que dissesse que esse relógio surgiu em razão, foi produzido por um animal, por algum imbecil.
É claro que nós não aceitaríamos esta afirmação. Mas quando se afirma que esse universo extraordinário surgiu, por acaso, nós vamos admitir? A não ser que nós admitíssemos que o acaso fosse inteligente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, neste caminho, a gente vai verificando que por esta análise, por esse caminho que vamos trilhando, nós vamos chegando às nossas conclusões. Então, quando se afirma a existência da alma, a existência do espírito, a existência do plano espiritual, e é claro que todos os espiritualistas admitem certamente a existência do plano espiritual. Mas o Espiritismo nos traz a possibilidade de refletir sobre isto. O que dizem, por exemplo, os nossos irmãos católicos? Dizem que a alma é criada no momento em que a criança nasce. Esta afirmação consulta a nossa razão, o nosso bom senso? Como nós vamos explicar a presença dos gênios? A presença, por exemplo, de um menino que, com tenra idade, fazia cirurgias, estudava medicina, fazia palestras de medicina com tenra idade, com 8 anos de idade, com 8, 7 anos de idade. O que nós diremos disto? Como nós vamos explicar isto? O Espiritismo nos fala da reencarnação, exatamente da pré-existência da alma, e demonstra com isto, que justifica, explica com isto esses fatos. Então, uma criança prodígio, um gênio, na verdade é porque estudou muito anteriormente, numa outra encarnação, se desenvolveu muito, certamente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos obtendo, através do estudo da doutrina espírita, a sedimentação da nossa fé, que se transforma, na verdade, em convicção. Quando nós ouvimos falar da reencarnação, por exemplo, não é com base numa crença. Quando nós falamos, por exemplo, no gato de Schrödinger, o Schrödinger dizia que, nessa invenção dele, nessa teoria, nessa hipótese formulada por ele, que o gato estaria vivo ou morto, segundo tivesse comido o alimento ou o veneno que estariam na caixa, que foi idealizada por Schrödinger. Nós entendemos que, na verdade, essa realidade já existe, a verdade já existe. O gato estará vivo ou morto, independentemente do observador. O conhecimento não leva à verdade. A verdade existe, pré-existe ao conhecimento. Não é ela que cria o conhecimento. Isto é o gato de Schrödinger. Não é o conhecimento que cria a verdade. A verdade é pré-existente. É isso que entendemos do gato de Schrödinger. A verdade, a realidade é pré-existente. Então não é, quando nós analisamos, por exemplo, nesses fatos irrespondíveis, esses ensinamentos irrespondíveis que são trazidos por Allan Kardec, a existência de Deus, é porque nós, quando, diante desta realidade, e são os astrônomos que nos trazem essa informação, de que nós temos cerca de 6 trilhões de estrelas no universo se movimentando, o homem certamente não foi capaz de produzir isto. O homem produz um relógio, produz um quadro, uma pintura. Nós precisamos conhecer o autor de uma pintura, de um quadro? Não, certamente que não. Mas nós vamos chegar à conclusão de que se trata de uma obra de um artista, indiscutivelmente, sem que nós tenhamos a necessidade de conhecer, porque está dentro das possibilidades do ser humano, do homem produzir. Então, através desta análise, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos chegando a essas conclusões que nos são trazidas pela doutrina espírita. Daí porque se denomina a nossa fé de fé raciocinada, que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Os fatos vão demonstrando, então, as consequências que decorrem da conduta das pessoas. Hoje, quando nós vemos alguém sofrendo muito e que nos parece que essa pessoa é uma pessoa boa, isso causa certamente uma perplexidade muito grande. Aos conhecidos, aos vizinhos, e fulano é tão bom.
No entanto, fulano sofre tanto. Como é que nós vamos explicar isso? Nós explicamos à luz da reencarnação. É porque numa outra encarnação ele fez muita coisa ruim. Ele está, e se livrou de algum modo, ele se livrou da responsabilidade que teria em razão daquela coisa ruim que praticou. Mas ele, perante esses juízes siderais, certamente ele não vai se livrar. Então, diante da sua própria consciência, ele não vai se livrar. Então, numa outra encarnação, lá na nossa Rádio de Janeiro, o nosso Djalma Santos fala sempre que o nosso Hernando Guimarães Andrade revelou que o DNA, além de trazer todas as informações aí científicas que traz, o DNA também ele serve para a nossa personalidade, formar a nossa personalidade. E aí nós entendemos aquilo que é afirmado por Hernando Guimarães Andrade, quando fala no DNA, e pelo nosso André Luiz, quando diz que o bem praticado hoje afasta o mal praticado ontem. Então, muitas doenças que deveriam eclodir não vão eclodir mais, porque vigora na lei de Deus a lei da utilidade. Aquilo que é útil ainda para o espírito, para a evolução do espírito, vai ocorrer. Mas se não houver utilidade naquilo, certamente que não vai ocorrer, não vai eclodir aquela doença, não obstante estar redigida, escrita lá, inscrita no roteiro reencarnatório da pessoa. Aí nós entendemos, com a reflexão que é feita por Hernando Guimarães Andrade, entendemos a conclusão a que nos leva o nosso André Luiz, que o bem praticado hoje afasta o mal praticado ontem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos, nesse processo, nós vamos chegando às nossas conclusões, porque nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós temos a fé raciocinada, que nos cobra esse comportamento. Nós não temos sacerdócio, nós não temos bengalas em que nos apoiar, a não ser materialmente. Quando a idade vai chegando, às vezes a gente precisa de bengala. Mas, espiritualmente, nós não temos bengala, que seria o sacerdócio, que seria a hierarquia. Então, quando nós pegamos uma mensagem de um espírito que assina lá com um espírito superior, nós somos obrigados a fazer uma análise dessa mensagem para verificar se essa mensagem realmente pode ter sido ministrada, dada por esse espírito. É uma obrigação de cada um de nós, minhas irmãs e meus irmãos, exatamente porque no espiritismo não tem nem sacerdócio nem hierarquia. É necessário que façamos uma análise para ver se isto serve para nós. É necessário que analisemos esses romances que vamos estudando. É necessário que façamos uma análise para ver, para extrair aquilo que é importante para todos nós. Evidentemente que nós não estamos livres ou não possamos usufruir das belezas dessas coisas que a vida material nos traz. Certamente que não. Mas é preciso, é necessário que coloquemos em primeiro lugar as coisas espirituais. E aí nós vamos entendendo, quando Jesus diz que para me seguir é necessário que me ame mais do que meu pai a seus pais, do que aos seus pais, ao pai, à irmã, à mãe, ao irmão, etc., à família, né? Então o Mestre Jesus, na verdade, está trazendo uma relação entre a família espiritual e a família carnal, corporal. E nós devemos dar prevalência, certamente, à família espiritual. Então, e na própria tradução, muitas vezes, nós encontramos uma diferença na tradução dessas palavras. Então, minhas irmãs e meus irmãos, tudo isto é necessário que nós, espíritas, verifiquemos para chegar às nossas conclusões. E então, nós poderemos realmente, diante dessas conclusões, ter um comportamento religioso. Porque este é o grande objetivo de todos nós, alcançar a verdadeira felicidade.
quando nós recebemos a informação de que as coisas materiais, de que o dinheiro, que o poder não nos trazem a felicidade, não nos trazem a felicidade definitiva. Nós passamos a entender isto. Por quê? A pessoa fica doente e não consegue muitas vezes se recuperar, não obstante o poder aquisitivo que possua. Algum tempo atrás, e já faz algum tempo, um amigo nosso, que era judeu e detentor de um grande poder aquisitivo, ele demonstrava uma infelicidade muito grande, porque ele não conseguira adquirir o amor das filhas. Ele não conseguira comprar, na nossa opinião, o amor das filhas. Ele, então, demonstrava ser uma pessoa amarga, infeliz, exatamente porque, não obstante toda a riqueza que possuía, ele não conseguia, na verdade, comprar o amor das filhas. Ele era, então, um espírito infeliz, apesar do poder aquisitivo que possuía, da riqueza que possuía. Apesar de tudo isto, ele era uma pessoa infeliz, amarga. É o que ele nos passou. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós vamos juntando esses fatos, dos quais vamos tomando conhecimento, as nossas experiências de vida, a nossa análise, a religião que professamos, nós chegamos à conclusão de que realmente o Espiritismo nos traz essa possibilidade. É por isto que nós, certamente que diante da morte, por exemplo, de uma pessoa querida, nós sentimos aquela separação, embora transitória, nos traz realmente uma tristeza muito grande. Nós não queremos isto, nós não queremos ser infelizes, minhas irmãs e meus irmãos. Ao contrário do que afirmam, que nós espíritas gostamos da tristeza, da infelicidade. Não, nós não gostamos de tristeza nem da infelicidade. Apenas nós explicamos esses fatos. E desta forma nós vamos, de forma racional, de forma lógica, usando o nosso bom senso, a nossa razão, nós vamos fugindo das consequências, dos efeitos desses fatos, que trazem tanta infelicidade para o homem. Desde que o mundo é mundo, nós temos visto aí esses fatos ocorrendo e trazendo realmente grande infelicidade para os homens. O Espiritismo nos permite essas conclusões de forma lógica, de forma racional. E aí, em razão dessas conclusões, nós nos sentimos mais equilibrados, mais harmonizados, exatamente buscando esta harmonia com a lei de Deus. E aí nós entendemos, se o universo é movimento, se tudo é movimento, é necessário que esse movimento que estejamos produzindo, e estamos sempre produzindo movimento, ele seja harmônico com esse movimento da lei de Deus. Aí, quando nós estivermos nesta harmonia, nessa movimentação e harmonia com a lei de Deus, nós seremos realmente felizes, definitivamente felizes. E nós vamos entendendo aí a necessidade de adquirir a perfeição relativa, o conhecimento. Nós vamos entendendo. Será que o Mestre Jesus avançou? Nós entendemos que sim, porque Jesus, não obstante ter alcançado já um estágio evolutivo muito grande, nós entendemos que nós, espíritos criados por Deus, somos como figuras, como poliedros. A cada coisa boa que fizermos, nós vamos colocando nesse poliedro um ladinho. Então o Mestre Jesus certamente colocou mais um ladinho no seu poliedro. A esfera que representa para nós a perfeição absoluta, só Deus possui esse conhecimento profundo, amplo das coisas, porque aí nós entendemos até o espaço, o infinito, a eternidade, o tempo, tudo isto, nós vamos entendendo na medida em que vamos estudando o livro A Gênese e vamos estudando o Espiritismo. E também outros livros, outras obras, certamente, que nós vamos adquirindo o conhecimento tão necessário para nós. E aí, quando nós estudamos a Gênese, que nos fala do espaço e nos fala do tempo, nós verificamos, mas esse espaço, esse tempo só existem a partir do momento que a Terra surgiu, aqui no universo. E quando a Terra surgiu no universo? Quando o homem passou a criar o tempo e o espaço no planeta Terra.
A Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos. É bastante tempo, né? Mas o universo, essas estrelas, surgiram, segundo dizem os astrônomos, há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então é muito tempo antes. Muito tempo se levou antes que a Terra surgisse, antes que surgisse o tempo, antes que surgisse o espaço, que são afastados pela ciência. Na verdade, quando nós fazemos uma análise, um estudo desses preceitos, desses conceitos que são trazidos pela ciência materialista, nós vamos chegando à conclusão de que realmente isso não existe. E aí, nós passamos a entender por que Deus tem o conhecimento de tudo isso, dessas coisas que ocorrem. Porque, na verdade, para Deus, tudo é presente. É difícil para nós entender, certamente, minhas irmãs e meus irmãos, ter essa noção de que tudo é presente, de que não existe passado. Para Deus, não existe passado, não existe futuro, tudo é presente. Porque é como um homem que está numa montanha, é o exemplo que é dado por Kardec. É o homem que está numa montanha e ele consegue ver lá embaixo aquele caminhante. Ele sabe o caminho que vai ser trilhado, quais os efeitos, as consequências que aquele homem vai sofrer. Então, para essa pessoa que está no ápice, no cume lá de uma montanha, ou no alto, aquilo tudo é presente. Se ele descer e der a informação para o caminhante, ele, na verdade, vai estar falando aquilo de que ele tem conhecimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, na verdade, nós vamos chegando às nossas conclusões na medida em que vamos estudando o Espiritismo, vamos estudando toda essa ciência. Daí porque a importância do estudo para a doutrina espírita. Porque nós, espíritas, nós dependemos de nós mesmos. Quando nós começamos a praticar a caridade, certamente que existe a grande bandeira: fora da caridade não há salvação. Todos podemos praticar a caridade, não apenas os espíritas. O pastor Neemias Mariem dizia que a prática da caridade é tão importante para os nossos irmãos espíritas, mais do que todos os irmãos evangélicos reunidos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, para que nós pratiquemos essa conduta, é necessário que tenhamos a convicção. É o que nos parece. Se eu não tiver a certeza na existência da alma, na vida futura, no mundo dos espíritos, nas consequências da minha conduta, realmente, todos esses preceitos e conceitos que são trazidos pela doutrina espírita, eu não vou poder ter uma conduta religiosa adequada. Não conseguirei nunca alcançar esta harmonia com a lei de Deus, que é, na verdade, o grande objetivo de todos nós. É o que nós entendemos, minhas irmãs e meus irmãos. Por isso, o nosso Djalma Andrade, que desencarnou em 1975, portanto não é psicografia, ele nos dizia que eu faça o bem, e de tal modo o faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que eu sou. Que o pouco que me deis me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa mais tenha um talher que seja minha mãe, Senhora nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços. Que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que nós não comamos sozinhos o pão que possamos partir em 2 pedaços, como dizia o nosso Djalma Andrade no seu soneto. E como o Mestre Jesus nos ensinou, quando nos traz notícias sobre a grande dádiva. A grande dádiva, os ricaços da época colocavam no gasofilácio grandes importâncias, grandes quantidades de moedas, que deviam fazer um barulho muito grande, um estardalhaço muito grande. As moedas metálicas, uma grande quantidade de moedas metálicas, lançadas no gasofilácio, que também eram um recipiente de metálico, devia fazer um barulho muito grande. Então isso despertava lá aquela conduta de Judas, dos apóstolos que acompanhavam o Mestre Jesus.
Aí chega a viúva e coloca 2 moedas apenas no gasofilácio. Isto gera até um ar de jocoso por parte de Judas, por parte dos demais apóstolos, dos circunstantes, mas o Mestre Jesus, na verdade, a nossa irmã deu muito mais. Por quê? Porque ela deu daquilo que lhe faria falta. Porque a irmã estava dando 2 moedas que serviriam para adquirir o alimento dos dias seguintes. Mas aí chega a escrava. A escrava, aquela mulher simples, e aí, no dizer do nosso Humberto de Campos, o Mestre Jesus e todos os apóstolos percebem a presença daquela escrava, que começa a higienizar o templo, catar os dejetos deixados pelos doentes, pelas crianças. E aí, o Mestre Jesus aproveita a oportunidade para dar o grande ensinamento. A nossa irmã está dando muito mais, porque está dando de si mesma. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Mestre Jesus, quando subiu a montanha de Curum Ratim, lá que fica a sudoeste do lago de Genezaré, que no dizer do Mahatma Gandhi, se a humanidade tivesse perdido todos os livros sagrados, mas restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Então ele nos traz aquelas bem-aventuranças que no pensar, no dizer do incrédulo, são inexequíveis, são impraticáveis, são inaceitáveis, são ilógicas. E aí, sem que nós tenhamos essa convicção da vida futura, realmente se torna, de certa forma, ilógica a bem-aventurança trazida pelo Mestre Jesus. Mas ele, numa dessas bem-aventuranças, ele diz que nós veremos a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Por isso são bem-aventurados. E quando nós vamos aqui ao Livro dos Espíritos, nós verificamos exatamente isto. Porque aqueles que tiverem alcançado aquele sentido que lhe dá, aquele sentido que lhe dá a perfeição, ele verá a Deus. Então, na pergunta 10 de O Livro dos Espíritos, o Kardec indaga: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É a resposta categórica da espiritualidade. É um sentido que lhe falta. Mas e a promessa de Jesus? Então, minhas irmãs e meus irmãos, na verdade, nós precisamos buscar essa conduta. Daí porque se diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, para buscar, então, um comportamento adequado, um comportamento correto. E como é que nós vamos buscar este comportamento correto se não tivermos convicção, se não tivermos certeza acerca desses princípios em que nos baseamos? Acerca da existência da alma, da imortalidade da alma, da existência do mundo espiritual, do mundo da vida futura, do processo reencarnatório, da existência de Deus. Como é que nós vamos praticar, ter uma conduta religiosa que nos levará a essa harmonia com a lei de Deus e a esta felicidade, se não tivermos esta certeza, esta convicção? Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que busquemos essa convicção, essa certeza, e somente através do estudo, através da análise, através da reflexão, é que podemos chegar a essas conclusões. É o que nós entendemos, então que possamos ter aqui na doutrina espírita esses elementos para que possamos, então, chegar às nossas conclusões. Há 25 anos nós chegávamos nesta casa, dizíamos nós aqui no início. Certamente foi essa possibilidade da reflexão, da análise, da discussão, porque nós começamos a frequentar o estudo com Dalila, com Berenice, então realmente com essas companheiras que nos traziam essas informações da doutrina espírita e a possibilidade da discussão. E nós fomos recepcionados exatamente pelo nosso companheiro Gilberto. Nós chegávamos num dia de muito calor e aí nós fomos recepcionados pelo Gilberto. A nossa companheira, a nossa esposa, estava lá fazendo já o seu curso e nós passamos a frequentar também este curso com a Berenice e com a Dalila. Daí porque nós nos tornamos espíritas e buscamos, não obstante as nossas limitações, as nossas
tanta fragilidade, buscamos apreender esses ensinamentos tão importantes para a nossa existência. Porque não tenhamos dúvida, minhas irmãs e meus irmãos, o fato de sermos menos infelizes que somos diante das dificuldades da existência é exatamente este fato de sermos espírita, de sermos cristão, de termos a possibilidade de sair pelas madrugadas, pela noite, distribuindo quentinhas, ou então frequentando a nossa Vila Sapê, onde também fazíamos distribuição da sopa, aprendendo tanto com os nossos companheiros, com a nossa doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos, minhas irmãs e meus irmãos. E não esqueçamos nunca os nossos benfeitores espirituais, porque nós temos que fazer a nossa parte, certamente, mas não tenhamos dúvida de que os benfeitores espirituais estão ao nosso lado. O nosso Eurípides Bassanufo, o nosso Dr. Mário Kreff, estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos buscando de alguma forma nos auxiliar para que vençamos as nossas dificuldades e conseguimos então alcançar este grande objetivo, que é o objetivo de todos nós, alcançar a verdadeira felicidade. Por isto, o nosso Cornélio Pires dizia, nessa proximidade do Natal, né? Noite, Natal, na hora derradeira, sozinha num brejão, com sede e fome, morre, jogada a febre que a consome, a velhinha Maria cozinheira. Lembra o Natal dos tempos de solteira, olha a esteira enrolada e o chão sem nome, mas de repente vê que tudo some, está longe do corpo e da canseira. Ouve vozes no céu que se descerra, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Maria, sem querer, sobe espantada. Nisso, irrompe no azul divina estrela. Alguém surge, é Jesus a recebê-la, no sublime clarão da madrugada. Então, minhas irmãs e meus irmãos, certamente o Mestre Jesus está nas imediações da terra, neste dezembro que está findado há pouco tempo, neste início de ano, nessa renovação de esperanças, que todos nós possamos, então, ter renovadas essas esperanças e cada vez mais trabalhar em nosso próprio benefício, em benefício da humanidade, porque desta forma nós estaremos alcançando esta harmonia com a lei de Deus, esta paz que todos nós necessitamos e que todos nós queremos certamente. Muita paz e muito obrigado pela atenção de todos.